Previdência, aposentadoria e direitos dos trabalhadores. Muitas perguntas, poucas respostas. Ainda bem que o deputado Arnaldo Faria de Sá está aqui todas as segundas-feiras no Notícias e Mais para responder a todas essas perguntas. E se você quer participar, é só mandar a sua dúvida para o e-mail noticiasemais@cnt.com.br. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Adriana, Leão, amigos telespectadores do CNT. Estou às ordens para tentar esclarecer as dúvidas que foram enviadas aqui para a CNT. Aí, vamos começar então. Já tem uma pergunta aqui da Isabela Guiomar dos Santos, de São Paulo. Ela diz assim: deputado, o que acontece quando se está em período de experiência na empresa? Durante o período da experiência, você vencido esse prazo, automaticamente está rescindido o contrato. Se durante o período da experiência você tiver algum problema, a empresa quiser mandar embora, ela tem que pagar para você metade do tempo faltante que tinha para completar o contrato. E se durante o período de experiência você tiver um acidente do trabalho, um auxílio-doença, automaticamente fica prorrogado o contrato de experiência. Agora a pergunta que vem lá de Vitória do Espírito Santo, Francisco Muno. Deputado, a minha esposa está grávida, eu gostaria de saber quanto tempo de segurança ela tem no emprego. Ela tem direito a 12 semanas de afastamento do trabalho de forma remunerada. 4 semanas antes do parto e 8 semanas depois do parto. Às vezes, a mulher acaba se afastando no período inferior às 4 semanas. E esse período pode ser suplementado no período posterior. E se houver necessidade de amamentação, ela pode prorrogação desse período de afastamento. Olha, deputada, a nossa telespectadora Lisiane Gomes, de Curitiba, um beijo para ela, aí no Paraná, né? Ela diz assim: deputado, eu sou vigilante e a minha empresa, ao saber que estava grávida, né, mudou o meu turno para a madrugada. Ela pode fazer isso? Você foi contratado por um turno só, você não pode mudar de turno. Se você foi contratado para turnos alternados, a empresa pode alternar. Agora, o fato de você ter ficado grávida e a empresa ter sido uma espécie de punição a você, você pode reclamar na Justiça do Trabalho o retorno ao período anterior, até porque, logicamente, você desenvolver naturalmente sua gravidez, você não tem a mesma condição se você trabalhar à noite do que se você estiver trabalhando durante o dia. E, acima de tudo, a empresa é obrigada a respeitar a gestação. Lamentável que alguém na empresa certamente tenha tomado uma posição dessa absurda contra a vida. Com certeza. Agora a pergunta que vem lá de Goiás, Goiânia, Márcio Ventura. Deputado, eu estou de licença maternidade por causa da minha esposa e a empresa me chamou para o trabalho antes do prazo. A empresa tem esse direito? Olha, na verdade, quem tem direito à licença maternidade é a mãe, não é o marido. Mas não é uma licença de uma semana, é isso? Tem a licença paternidade. Isso. A paternidade tem, mas é um período curto, não é um período como da mulher de 12 semanas. É apenas 3 dias que você tem direito. Então, não estou entendendo o que está acontecendo aí, não. Você está direito, no teu período de licença paternidade, você pode se afastar e a empresa não pode obrigar você a retornar ao trabalho. Então, mas de repente ele está fazendo essa pergunta, né? Que tem direito a 3 dias, a empresa chamou com 2, sei lá. Não, ele pode cumprir, que é o direito regulamentar e constitucional. Eu lembro, inclusive, desse momento vivido no Congresso Nacional. O deputado Alceni Guerra, do Paraná, que é médico, que fez essa proposta, ele até foi ironizado no momento em que apresentava a proposta pelo então presidente da Constituinte, saudoso Ulisses Guimarães, e aí o plenário, em solidariedade à atitude do Alceni Guerra, acabou aprovando essa licença paternidade, que é um direito constitucional, mais do que de lei. Ele tem a força da Constituição. Perfeito. E olha, a Maria Carolina Franco, de Joinville, em Santa Catarina, ela pergunta assim: deputado, a empresa pode reduzir meu salário sem uma justificativa? Não pode reduzir, o salário é irredutível. Nem com justificativa, só pode ocorrer a redução de salário no caso de um dissídio coletivo. Então, quer dizer, a empresa está em dificuldade, chama o sindicato e, para evitar de mandar embora, diminui a jornada de trabalho, mas só por dissídio coletivo. Decisão unilateral da empresa, em hipótese nenhuma, o salário pode ser reduzido. Repetindo, o salário é irredutível. Pergunta do Jadilson Costa, de Niterói, Rio de Janeiro. A empresa em que trabalho quer me remanejar de cargo, mas será para um bem abaixo da minha posição atual. Quais são os meus direitos? Olha, na verdade, ela pode até dar um cargo menor do que você tem, desde que ela mantenha o salário que você está ganhando. Quer dizer, ela não pode rebaixar de cargo e nem rebaixar o salário. Se rebaixar de cargo, mantendo o salário, você aceita se quiser. Se não quiser aceitar, você não é obrigado a aceitar, você pode pedir a rescisão direta do seu contrato de trabalho na Justiça do Trabalho. Mas se eles reduzirem a função e mantiverem o salário,
Acho que você fica quieto, espera uma oportunidade de dar o troco. E a Odília Santiago, do Rio de Janeiro. Ei, Rio de Janeiro, um beijo, viu? Olha, deputado, minha filha foi recusada num emprego por morar longe do trabalho. O que podemos fazer a respeito? Olha, não pode haver nenhuma discriminação de sexo, de cor, de tipo de classe social. E você, logicamente, se isso for comprovado que a empresa deixou de dar o emprego para você por causa dessa condição, você pode fazer uma queixa na Delegacia Regional do Trabalho. Aí, no caso, não é Tribunal Regional do Trabalho, é Delegacia Regional do Trabalho que vai apurar esse caso. Pergunta do Dimitri Flores da Silva, do Rio de Janeiro. Deputado, quando um funcionário pede demissão, que direitos ele perde? Quando você pede demissão, você pede direito àquele período que é chamado de férias proporcionais, se você tiver menos de um ano de trabalho. Se você tiver mais de um ano de trabalho, você só pede as férias proporcionais. A férias integral você não pede. E quando você pedir a demissão, você não tem direito à redução da jornada de trabalho para procurar um novo emprego. E quando a empresa manda você embora, reduz em 2 horas a jornada de trabalho, mantendo a remuneração para que você procure um emprego. Se você tiver demissão, você não tem direito à redução da jornada de trabalho. A gente continua com o deputado Arnaldo Faria de Sá no próximo bloco. A gente continua com o deputado Arnaldo Faria de Sá respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Participe, mande a sua dúvida para a nossa produção no e-mail noticiasemais@cnt.com.br. Pois é, já vamos começar com uma pergunta aqui da Renata Vilela, de Belfort Roxo. Ela diz assim, olha, eu tenho uma filha de 2 anos e 6 meses com hidrocefalia. Eu gostaria de saber se eu posso aposentar por invalidez ou se ela tem direito ao LOAS. Olha, na verdade, para você ter direito ao LOAS, depende primeiro de uma perícia médica. A perícia médica é feita pela Previdência Social. E se você é dentro dos parâmetros de renda per capita, você tem direito sim. Não é aposentadoria por invalidez, é um benefício assistencial. Perfeito. Deputado, pergunta do Moacir Souza, de Indaiatuba, São Paulo. Deputado, eu tenho 55 anos de idade, 40 de contribuição. Quando, afinal, será votado o fim ou a mudança do fator previdenciário? Está perto de a gente conseguir votar essa alteração do fator. Há 3 meses atrás estava muito difícil, a Dilma era irracível, não admitia mexer, nem mudar de jeito nenhum. Mas agora, como ela caiu do salto, ela está aprendendo a conversar. E tenho certeza que a gente vai conseguir votar, porque as centrais sindicais também acordaram para a realidade e vieram para a luta para a gente mudar o fator. No seu caso, se a gente conseguir mudar aquela proposta lá, você seria altamente atendido, que é a fórmula 85 e 95. A soma do tempo de contribuição mais a idade, dando 95, que é o seu caso, 55 mais 40, daria fora do fator. Espere um pouquinho que a gente vai lutar muito para resolver essa questão. Obrigado. Olha, o Hélio Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu me aposentei com 54 de idade e 35 de contribuição em 2011. Continuei trabalhando na mesma empresa quase 2 anos a mais. Eu posso pedir a desaposentação e melhorar o meu salário, que caiu uns 30%? Pode, porque aí você vai ter um novo período de cálculo, fugindo um pouco do prejuízo do fator previdenciário. O Supremo Tribunal Federal deve votar a desaposentação logo depois dessa história do mensalão. Já ganhamos primeira instância, ganhamos no Tribunal Federal, ganhamos no STJ, falta só o Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida, não, que a gente vai conseguir resolver isso rapidamente. Espere mais um pouquinho só. Ô, deputado, e o Congresso também vai conseguir resolver o orçamento impositivo? Já foi aprovada a semana passada, em primeiro turno, essa matéria. Será votado no segundo turno essa semana e depois vai para o Senado. Eu acredito que o Senado também vai manter essa condição. O que é orçamento impositivo? É obrigação do governo cumprir a emenda que foi aprovada de liberação para uma cidade, para um estado, que normalmente o governo usava isso como moeda de troca, toma lá da cá. A partir da aprovação, acaba essa troca sem vergonha e fajuta e a cidade vai receber a verba aprovada no orçamento. E uma notícia boa, os recursos do pré-sal vão mesmo para a saúde e a educação? Vão sim, custou muito, Adriana, mas a gente conseguiu vencer essa batalha. O governo queria só aquela parte que resultasse dos recursos, os resultados passassem para a educação e saúde. Mas a gente conseguiu a totalidade dos recursos de saúde, 25%, e de educação, 75%. A partir de agora, está garantido esse recurso, apesar da má vontade do governo. E o reajuste dos aposentados?
Olha, a pressão foi muito grande, em todos os estados tivemos semana passada muita movimentação, já está marcado final de setembro lá em Brasília, uma grande vigília de aposentados e pensionistas para cobrar de todos os deputados que é preciso mudar isso. E os aposentados esperam que os deputados não sejam filhos de chocadeira, não tenham pai nem mãe para poder responder aquilo que é a expectativa maior. E a Dilma, que caiu do salto, cuidado, hein? Praga de aposentado pega, presidente. Olha, e se você tem outras dúvidas sobre a aposentadoria e pensão, o deputado Arnaldo Faria de Sá está todos os sábados para resolver essas questões pessoalmente aqui em São Paulo. Exatamente. Nosso escritório, Avenida Engenheiro Jorge Cobizeira, ao lado da estação Metrô Jabaquara. Qualquer dúvida, se é de previdência social, contagem, tempo de serviço, aposentado por invalidez, tempo de serviço, contribuição, acordos internacionais, a nova aposentadoria das pessoas com deficiência que vai entrar em vigor agora a partir de novembro, a nova regra das empregadas domésticas, tudo isso à sua disposição no nosso escritório todos os sábados para atender vocês. E tem também o Estatuto do Idoso. Quem quiser o exemplar do Estatuto do Idoso, é só ligar para DDD 11 5015 0500, repetindo, DDD 11 5015 0500. A gente manda o exemplar para você com o apoio da CNT, o nosso exemplar de Estatuto de Idoso. A gente aguarda o senhor aqui na próxima segunda-feira com o maior prazer, deputado. Se Deus quiser, Adriana Leão, todos os telespectadores da CNT. Exija os seus direitos.